Alexander Lowen. O Alexander Lowen é este senhor aqui, morreu alguns anos atrás, e criou isso aqui, a biografia dele, da editora Sumos, muito interessante, indico a leitura. E ele criou um modelo de trabalho baseado na terapia hastiana. Não é terapia hastiana, que fique bem claro. Não é? Por que estou colocando isso? Não é terapia hastiana porque ele pega conhecimento, ele foi aluno do Reich, quando estava nos Estados Unidos, ele assimilou muito bem a teoria hastiana, mas que ele não criou, né, uma continuidade. O que ele fez foi, olha, ideias do Reich são extremamente importantes. O Reich foi o primeiro psicanalista a trazer o corpo para a terapia, né? O primeiro psicoterapeuta a pontuar a importância do trabalho corporal. O Alexander Lowen, ele que escreveu vários livros, né? Entre eles esse material aqui, ó, O Corpo em Terapia, Abordagem Bioenergética. Ele criou a abordagem bioenergética, ele fala sobre uma bioenergia através de exercícios. Ele não desconsidera as couraças, a teoria das couraças, né, que o Reich chamava de couraça muscular de caráter. Ele não desconsidera isso. No entanto, o que ele faz? Ele pega a concepção de corpo, a concepção de energia ou de bioenergia, né, inclusive do próprio termo autorregulação, que está muito presente na bioenergética, mas que ele acredita que a liberdade do ser humano, a saúde mental do ser humano está totalmente vinculada ao corpo, à saúde do corpo. Olha só. E exercícios de bioenergética conseguiriam libertar esse corpo de amarras que inevitavelmente levariam o indivíduo a um transtorno mental. Então, e aí isso é interessante, porque ele coloca um estudo demonstrando, né, que a estrutura do indivíduo e a sua relação com o corpo, ou seja, a interação mente e corpo, é tão levado à última instância na perspectiva bioenergética, que ele coloca que a saúde mental é dependente dessa relação. E ele cria exercícios para que a bioenergia possa circular no seu corpo. Lógico, tem várias questões da bioenergética, e muito interessantes, mas tem dois livros que eu acredito que são dois livros fantásticos, que é esse material aqui, ó, Amor e Orgasmo, né? É interessante que eu me deparei com esse livro ainda quando eu estava com a pretensão na faculdade de ser um terapeuta haitiano. A terapia de Reich me chamava muito, mas muito atenção na época da faculdade, e eu fui apresentado a esse material do Alexander Lowen, Amor e Orgasmo, que ele fala sobre a questão da bioenergia, né, da liberdade, né, e entra muita questão da função do orgasmo, né, do Reich, mas ele coloca uma análise super interessante, né, sobre o papel da sexualidade na vida do indivíduo. Isso é muito importante, né? Isso o Lowen, tá? O Alexander Lowen. E tem alguns trechos do livro que ele é o seguinte, quando ele fala sobre o orgasmo, sobre a liberdade, não é a liberdade sexual, não é você fazer sexo aleatório, não é isso. Ele diz que o amor tem a ver com a sexualidade, né? Por isso que o nome é Amor e Orgasmo. E ele vai dizer o seguinte, algumas mulheres não conseguem atingir o orgasmo, não conseguem ter orgasmo. Algumas mulheres são consideradas não orgásmicas. E ele vai discordar disso, ele vai dizer o seguinte, não, toda mulher consegue atingir o orgasmo. Não, olha a afirmação dele, não existe mulheres não orgásmicas. Isso tem a ver com o princípio da repressão. Olha que coisa interessante. O próprio Reich falava que a sociedade, quando se fala em neurose, a sociedade é responsável pelo desenvolvimento da neurose. Olha a concepção interessantíssima. Enquanto para a psicanálise, neurose tem a ver com complexo edipiano,
ou seja, a não resolução do complexo edípico. Para William Reich, a neurose, ela não surge do Édipo. A neurose, ela vai surgir da repressão da sexualidade sobre essa criança, sobre o adolescente, sobre o indivíduo. Então, a repressão da sexualidade torna o indivíduo neurótico. Era a perspectiva. E quando você lê o Amor e Orgasmo, do Alexander Lowen, né, você vai ver que ele pega, não essa questão apenas da repressão, mas ele pega muito da questão que a repressão, ela inibe o ciclo vital dessa energia, que a repressão, ela cria barreiras. Ele não está falando em couraça muscular, porque é uma teoria reichiana, mas ele vai dizer que existe, na realidade, tensões que impedem, né, que essa energia ela possa fluir. Isso é interessante, porque aí nós voltamos para o Becker, que é um terapeuta reichiano clássico, tradicional. Ele diz o seguinte, para fazer um trabalho reichiano, porque trabalha com o corpo, trabalha com toque, né? E o Reich sabia muito bem disso, você tem uma ideia? O Reich, ele não falava, não chamava ninguém pelo nome, ele sempre se referia às pessoas como senhor e senhora fulano de tal, né? Senhor cicrano tal. Olha só, ele diz que para o trabalho que ele fazia, quando se falava de sexualidade, ele tinha que manter o máximo de distanciamento possível para que as pessoas não confundissem o trabalho dele com uma certa libertinagem. Olha que coisa interessante. E quando você vai pegar o Becker, o Elliot Becker, né, terapeuta reichiano clássico, ele vai dizer o seguinte, olha, o ideal para trabalhar, não sou eu que estou dizendo, tá? É o Becker. O ideal para trabalhar o indivíduo numa terapia corporal é que o indivíduo esteja sem roupa. Né? Não que eu concorde, mas que o indivíduo esteja sem roupa, para que você possa identificar as couraças e agir diretamente sobre essas couraças. Olha só. Mas, como existe uma repressão e as pessoas podem levar essa questão de estar sem roupa diante do terapeuta como algo que pudesse criar uma distorção sobre as intenções do terapeuta, bom, o ideal é que homens possam ser tratados de sunga, né, ou de cueca, e mulheres de calcinha e sutiã, ou de biquíni. Né? E por quê? Porque a terapia reichiana clássica não é a questão do Lowen, entenda? A terapia reichiana clássica, ela requer toque, ela requer exercícios, ela requer, né, você pegue na couraça, que você toque nas regiões significativas, né? São exercícios pesados, são exercícios que têm uma força sobre o corpo extremamente, eu não vou chamar violenta, mas extremamente feroz. Por quê? Porque numa terapia reichiana, você sai quebrado, você sai doído, porque você está falando de uma couraça que foi criada emocionalmente, o organismo foi tão tensionado durante tantos anos, porque uma couraça não surge de um dia para o outro, foi tão tensionado durante tantos anos que aquilo ali se tornou rígido. Quando você torna a couraça muito rígida, você vai impedir a livre circulação da energia vital, olha só, que está presente no meu corpo. E isso é um ponto crucial, né? A energia vital que está presente no meu corpo. O Alexander Lowen, ele diz o seguinte, né? Olha só, o corpo em terapia. E nos princípios da bioenergética, ele vai dizer, olha, o trabalho ideal, olha que ele coloca, o trabalho ideal com o ser humano é o trabalho corporal associado a um trabalho analítico. Olhe bem, para o Lowen, Alexander Lowen. E é o que ele fazia. Se você pegar os escritos das sessões do Lowen, ele faz o trabalho corporal, ele tem exercícios corporais, ele tem exercícios, inclusive ele usava almofadas, raquete de tênis para o paciente poder bater, né, e liberar a frustração, a raiva na almofada, exercícios mesmo, que eles chamam de ground, né, de você ter um vínculo energético com a própria terra, com o próprio solo, né, que transmite uma certa energia, te dá um equilíbrio. E o que é interessante é que os efeitos
da bioenergética são interessantíssimas. Eu fui submetido à bioenergética. Você sai quebrado, mas você sai pisando em ovos, sai flutuando. Impressionante os efeitos. Não estou discutindo teoricamente, entendam o que eu estou dizendo. Estou dizendo que os efeitos da bioenergética sobre o ser humano, de um bom e competente terapeuta bioenergético, você sai, parece estar na nuvem. É como se a energia realmente circulasse. É impressionante. Não estou dizendo que eu concordo ou não com a teorização, entendam. E não é meu papel aqui nesse momento. Mas a construção da teoria tem um papel significativo na própria história da psicologia.